Consciência de hoje eu tenho a honra de receber a doutora Aline Campos, médica nutróloga, que tem um percurso lindo na medicina integrativa, funcional. Seja bem-vinda, Aline. Ai, obrigada, obrigada, Paula. Muito feliz de receber esse convite, né? Realmente é um momento especial. Super feliz pelo seu projeto. Já era um sonho, pelo que você está me falando, e agora concretizando, trazendo boas informações para os pacientes, trazendo boas informações sobre saúde e de uma maneira realmente disruptiva, né? Que vai trazer aí muitos pontos de análise, reflexo sobre saúde de outras, com outros olhares. Outros olhares. E a medicina funcional, a medicina integrativa, ela tá para somar. Sei que faz parte também da sua rotina, do seu dia a dia, né, como Isso, profissional e também interligada a profissionais dessa área. sim. Então vamos trazer hoje muita conversa boa. Ai, que bom. Então, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho o que é essa medicina integrativa, funcional, onde que ela entrou na sua jornada como médica? Foi na universidade? Foi depois da universidade? Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Então, Paula, esse às vezes as pessoas até colocam como sendo um pouco, né, polêmico, assim, essa diferença, mas eu entendo que, na verdade, não existe duas medicinas. Eu vejo como sendo uma medicina que ela, vamos dizer assim, ela se soma, né? Ela se integra. O nome é Sim. justamente esse, né? Quando a gente coloca, integrativo. Mas por que que ela veio surgindo? Eu acho que muito da demanda dos próprios pacientes, na verdade, assim, que buscavam uma talvez uma atenção ou então um olhar mais profundo, né, sobre a saúde, de maneira, assim, não tão rápida, não tão, assim, habitual como muitos profissionais acabam, de certa maneira, trabalhando ou olhando para aquele paciente ali de maneira muito, né, simples, vamos botar assim, ou então muito Compartimentalizada. compartimenta exatamente. Então, ela acabou que veio se agregando a esse olhar. Na verdade, eu vejo que é a forma que a gente olha para o paciente como um todo, né. Sim. E que isso veio despertando em alguns profissionais, né, como foi comigo. Eu acho que, assim, eu saí da faculdade realmente ainda muito, buscando muito entender qual seria o meu papel na medicina. A gente às vezes, assim, sai nessa direcionamento de ir logo para uma residência, de ir logo para um tipo de trabalho, né, isso é um assunto até muito forte também, porque é como se o aluno ele não fosse preparado para entender esse seu papel assim que ele sai. Ele está ali treinado, e muito bem treinado, né, a entender sim doenças, a entender sim, ferramentas, estratégias de cuidar, de tratar, né, mas o olhar para as pessoas que a gente vai estar acompanhando, né, entender realmente a sintonia de você com a sua forma de trabalhar, ela fica meio ali confusa. Sim. Então, eu inclusive tive dificuldade até para se decidir qual seria esse meu caminho, em qual área seria na endócrino, seria muitas vezes na geriatria, eu era encantada por essas 2 áreas. E, cheguei até inclusive a passar em algumas outras, residências fora, mas aquele medo também, né, da expectativa: "Poxa, vou para outro estado, vou para outra", né, todas essas mudanças acontecem mentalmente na gente, né. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da nutrologia, é uma especialidade que tá, a princípio até, vamos dizer assim, mais conhecida hoje, né, Sim. mas há 8 anos atrás, quando eu me formei, ela estava ali dando seus primeiros sinais, apesar de já ser uma residência, né, tem residência específica da nutrologia, não é só pós-graduação, renomada, conhecida já, principalmente, né, em São Paulo, interior de São Paulo, já existia também a formação mais, vamos dizer assim, bem formal, né, bem criteriosa, mas, a oportunidade que eu tive de chegar na nutrologia foi de justamente entender que as doenças elas também têm esse olhar sobre o que se come, o que se faz, né, sobre sua rotina. E aí também casou muito com a medicina do estilo de vida, que eu acho que na verdade foi uma das que, assim, mais foi transformadoras para mim, quando eu vi que esse movimento estava acontecendo, né. Sim. Que na verdade nem é tão ainda, vamos dizer assim, vinculada como uma, especialidade, mas ela está inserida hoje em todo o ramo da medicina, né, a medicina do estilo de vida, e ela vai olhar os pilares, né, os pilares da saúde, né. Vai olhar não só a alimentação, como a nutrologia me despertou, mas vai olhar sono, vai olhar exercício físico, vai olhar, todas as bases, os pilares, né, tipo, as regularidades emocionais, né, todo o contexto também voltado para a parte de, até a parte de espiritualidade, tudo isso a MEV ela acaba agregando. Então, você vai entendendo que esse paciente ele é esse complexo de tudo isso que precisa ser analisado, que precisa ser, vamos dizer assim, conhecido
pelo profissional que vai acompanhar Sim. ele, Tem uma né. pluralidade ali, né. O É, ser humano ele é ele traz complexo. uma né, Sim, complexidade. É é. importante ter esse olhar que às vezes uma consulta muito rápida você não pega Não, é algumas verdade. coisas, Fica né, muito precisa objetivo, né. Mas eu também entendo, eu acho que na verdade todo profissional hoje de saúde, assim, né, não querendo gerar muito essas diversidades, ele vem para somar, ele vem sim, para construir. Muitas vezes está dentro daquele conceito que ele entende, sim, né. Quantos colegas, né, assim, acabam gerando realmente uma prescrição rápida, mas que sim, está contribuindo de alguma forma para a saúde de cada um, com né. certeza. Enquanto outros estão tendo a oportunidade de ter aquele momento de escuta mais profunda, de tentar compreender melhor os contextos, né. Então, Uhum, é um pouco disso. ok. E aí, eu lembro que você me falou um pouco nessa sua história, né, nesse seu caminho na Sim. medicina, você teve algo que lhe despertou, teve uma tia que Ah, teve um sim, câncer, é né, e vocês verdade. precisaram, você e Alisson, seu Sim, esposo, que é oncologista, precisaram ir com ela para São Paulo e aí foi, onde foi um divisor de foi um águas, me divisor. parece, no na Sim, né, na jornada de vocês, com certeza. profissional também. Isso. Como que foi isso? O que é que vocês aprenderam em São Paulo? O que é que vocês aprenderam Olha, dessa experiência? eu digo que foi uma verdadeira imersão, foi uma outra faculdade que eu acabei, tendo a oportunidade de participar na minha vida, né. Porque eu também penso assim, que nada na vida é por acaso, né, tudo Uhum, tem também um propósito, todo esse olhar que eu acho que já foi despertado em mim, eu não citei aqui, mas a minha mãe também foi uma grande colaboradora nessa minha visão, né, e eu lembro que ela já era um pouco, questionadora de tudo isso, ela era uma paciente, né, enquanto eu era estudante de medicina, e ela sentia um pouco dessa dificuldade de ser compreendida por outros profissionais, e ela já gerava muito essa "Poxa, minha filha, saia disso, saia da caixinha, tente transformar um pouco mais esse seu olhar, veja como isso é impactante". Então ela também me direcionou muito nesse caminho. E eu vejo que tudo isso parece que culmina num ponto, sabe, você olha assim e fala: "Gente, não é possível, tudo que eu fui buscando talvez tenha sido também para chegar nisso". E eu acho que minha tia, ela na verdade entrou como uma grande colaboradora desse processo, né. sim. E sim, foi muito transformador. Foi em 2020, na verdade, se não falha a memória, mas eu me lembro dessa data, minha tia descobriu um contexto oncológico, né. Eu já estava acho que eu não estava casada, mas estava noiva do meu esposo, né, que é Alisson, que é oncologista. E ela vinha, fazendo o tratamento, inclusive oncológico padrão, com ele de apoio, né, e com outros profissionais também. E aí, a gente viu que o resultado realmente não foi o esperado como a gente gostaria, né. Era Aí intestino? não, na verdade era câncer de colo de útero, Certo. né. E assim, apesar de que é um câncer que assim, tem vários tratamentos curativos dentro da própria oncologia, né, mas, padrão mesmo. E não era a princípio nenhum câncer que estava ali de certa maneira tão avançado, mas que teve ali suas dificuldades de ser, solucionado da maneira mais, vamos dizer assim, padrão. E aí eu disse: "Poxa, então a gente tem que buscar algo a mais, né". Quando a gente muitas vezes não consegue por aquele caminho tradicional específico, né, no tratamento mais, vamos dizer assim, convencional, a gente vai buscar outras coisas que possam somar de ferramentas. Uhum. E aí eu já tinha ouvido falar num profissional em São Paulo, que foi um grande referência pra gente, né, um grande mestre, que é doutor José de Felipe Júnior, e ele, assim, transformou um pouco mais ainda o nosso olhar, de maneira tão profunda, porque ele foi entender que, na verdade, a forma da gente tratar o câncer, né, que muitas vezes é o de fora para dentro, né, ou se colocando, enfim, ou um medicamento, ou tratando com cirurgia, ou tratando com alguma radioterapia, que é extremamente necessária, isso é realmente o que a gente fala, o que eu vou colocar aqui é uma complementação, não é uma exclusão. Porém, a gente também precisa tratar de dentro para fora, que é isso que a gente entende hoje na medicina funcional, né, na medicina integrativa. E aí é organizar esse terreno, né? Porque se é um terreno, quando a gente fala, é esse corpo, é esse metabolismo, né? Se é esse corpo, esse metabolismo, esse terreno que está desregulado, certamente ali vão existir fatores mais proliferativos, você está entendendo? Mais difíceis de serem, inclusive, tratados. Então, ele vai limpar o terreno, né? Vamos fazer assim, como a gente coloca, né? A analogia sobre aquele aquáriozinho que está ali sujo, que está ali turvo, que está ali com várias, enfim, toxinas naquele ambiente, e a gente precisa ter um bom filtro que limpe, que repare. Então a gente foi atrás de limpar esse terreno. E nessa limpeza, aí a gente conheceu muita coisa, né. Aí a gente Interessante. chega: "Nossa, e tem isso, mas a gente nunca viu isso, né". Isso não é visto muitas vezes.
Mas por vários motivos, né, não adianta a gente também achar que: "Ah, mas a faculdade não dá", não, eu acho que vai depender do despertar de cada um. O profissional hoje que quer olhar para isso, ele tem hoje boas referências. Sim, E aqui ninguém vai estar também descredibilizando não. Claro, sim, precisa ter atenção, precisa ter realmente uma boa base, né, não é tudo que está ali só permissivo que vai ser realmente eficaz. sim. Mas quando se quer ir atrás, a gente busca. Então, o tratamento dela, graças a Deus, hoje ela tá aí linda e feliz, né, da vida. Teve resposta sim, resposta completa, né, em 4 meses, um tumor que não estava mais nem com perspectiva, mas ia para uma segunda linha, terceira linha de químio, conseguiu ser tratado, né, com o que ela já havia até feito, né, nem precisou repetir outros tratamentos, padrões, porque foi feita essa limpeza mesmo do metabolismo dela, né. Poxa, que legal. E essa é a proposta desse podcast, né? Trazer essas ferramentas que são complementares Sim. para que as pessoas que não têm acesso, você conseguiu ter acesso, mas muitas pessoas que são profissionais de saúde, que querem, que estão buscando também essa, né, essas ferramentas mais complementares, às vezes não sabem nem onde procurar. Então, eu Verdade. acho que esse é o lugar, a gente está na era do conhecimento, Sim, né? Assim, da informação. A informação está muito rápida. Então, a partir do momento que a gente consegue informar, né, trazer dados e pessoas que são referência e que têm um conhecimento, têm um embasamento científico por trás, que têm a responsabilidade, isso é muito importante, né? Porque sim. a gente, quando a gente informa, quando a gente conhece, a gente consegue procurar o tratamento. Então, José de Filipe Sim, foi é uma um dessas. médico Já pode anotar aí. maravilhoso. Tá lá, com todo o gás, trabalhando ainda em São Exato. Paulo. E assim, tem uma base muito sólida, como professor da faculdade, da Faculdade de São Paulo e, foi cardiologista durante muito tempo, intensivista durante muito tempo, e ele entendeu. Ele, na verdade, rompeu já alguns olhares, né, inclusive criou, eu acho que talvez a biomolecular, que é uma das áreas que ele mais se aprofunda dentro da medicina, e tem livros, né, tem um tratado de Sim, oncologia integrativa que vai trazer realmente quais esses fitonutrientes, quais outras ferramentas podem contribuir para o tratamento do paciente oncológico, né, e consequentemente também da prevenção, porque a gente pode falar literalmente do câncer, mas todo dia a gente também está trabalhando com a forma preventiva, né. Então ele é um grande mestre, um dos, né, tiveram vários lá, porque o que é que a gente aconteceu? Eu passei, com ela especificamente, acho que quase 1 mês e pouco lá em São Paulo, mas foi um tempo em que ela ficou, talvez durante 2 meses, 3 meses lá, e aí era aquela coisa, né, ou tudo ou nada. Quando a gente se vê sim, diante dessa perspectiva, eu tinha certeza que era o tudo que eu poderia orientá-la e estar com ela, e que ia dar certo. Isso é uma sim. das coisas que a gente também precisa até vamos entrar nesse Vamos campo, que entrar. é o poder daqui, né, da Isso. mente de nos direcionar para isso. E aí lá a gente fez cursos, né, da parte ortomolecular também, que deu um apoio com o doutor Arthur Lemos, depois fizemos cursos, conhecemos vários outros profissionais que já tinham um engajamento nessa área, né, o próprio Gustavo Vilela também tivemos lá com ele, que são essas referências que eu estou podendo, né, também dar aqui, que foram minhas e pode ser também de algum profissional ou de algum paciente que também busca, mas que graças a Deus a gente conseguiu trazer um pouco de tudo isso que a gente vivenciou lá e aqui para Natal. Então, já é também uma base mais sólida aqui, no Rio Grande do Norte, assim, e o Nordeste. O próprio Gustavo referenciou recentemente também um paciente para Alisson. Digo assim, porque são essas trocas que acontecem, né? Sim, Como tem sim. um ambiente que já traz também toda essa segurança e tem todas as orientações adequadas, já fortalece. Mas Isso. aí a gente viveu toda essa imersão lá. Lá eu conheci um pouco mais da ozonioterapia, lá eu conheci o hidrogênio molecular, lá eu Perfeito. conheci e Nossa, lá, gente, já é muito já disseminado tudo disseminada, isso. né? Aqui a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né, de ser Sim, mais, de ter mais clareza sobre isso e os pacientes conhecerem também, mas é o isso. tempo. É. E vamos lá, quando você fala nesse terreno biológico, Sim, e falou um pouco ali, dessa questão mental. Então, me parece que também, quando tem esse olhar para o terreno biológico, tem que também ter um olhar para esse campo vibracional que sim, acontece antes, claro. eh, da Do bioquímica, físico mesmo né, o do físico. físico mesmo se demonstrar, vamos colocar Isso. assim, né, E verdade. aí como que parece que essas doenças
surgem? Quando a gente pensa nesse campo vibracional, quando a gente pensa nesse campo sutil, eh, ela começa antes de se manifestar algo molecular, algo, eh, mais bioquímico Sim. mesmo, porque essa É. limpeza tem que Tem que partir partir disso, é todas as desse camadas, princípio, né? né, são camadas que a gente vai tentando, né, organizar. E sim, Paula, isso é um tema bem profundo, mas a verdade é que quando a gente entende que ali, esse físico já tem um impacto já manifestado, seja do questão oncológica, mas seja de qualquer outra Qualquer doença doença. crônica, já teve de base, sim, outras alterações, né. Nós somos feitos de energia, isso aí você esteve aqui com Grace Grace. a semana, né, outros dias e sabe o quanto a gente já traz essa referência sobre a nossa frequência, a nossa energia. E isso também é um dos pilares da parte da medicina, integrativa e funcional, é que a gente entende que esse corpo, ele é feito dessas camadas, camadas, energéticas, camadas emocionais, camadas físicas, e quando a gente está diante desse paciente, ele precisa também ter a compreensão disso e ele buscar, eh o que está acontecendo em cada camada dessa, né, Sim. porque cada vez mais a gente percebe que esses fatores né, de adoecimento, eles começam pelo nosso psíquico, por essa frequência, por essa energia. Isso é bem polêmico de se dizer assim, mas a verdade é fazer como outro. Quando a gente compreende, a gente gosta de esclarecer dessa forma, né. Então, é claro que não é só isso, né, não é só essa mente, ela está associado a um ambiente, é uma Sim. integração. Eu tenho uma mente que possivelmente está ali com interferência, que está ali sobre vamos Uma dizer baixa assim, uma vibração. baixa vibração, uma baixa energia, e eu tenho um ambiente que também potencializa a essas intercorrências, né, toxinas. Então tudo isso vai estar, fortalecendo a essa desregulação, sabe, Sim. metabólica desse corpo, e aí potencialmente a inflamação, que potencialmente vai e por aí vai cada camadinha dessa, se construindo um fator de adoecimento metabólico, né, mas, precisa ele estar consciente disso, né. E esse talvez seja um dos grandes desafios, Sim. sabe, nessa visão, porque, muitos talvez tenha me colocado, assim, algumas, orientações de perguntas, e você tem uma perguntinha lá embaixo, você falou assim: "Aline, quais são um dos maiores desafios que você vê hoje?", né. É de f Talvez seja justamente isso, de fazer esse paciente ter consciência sobre a saúde dele, né. E isso é muito profundo, porque saúde não é só ter doença, não ter estar doente, não estar doente, não é só entender a manifestação, é você entender o seu estado espiritual, emocional, físico, o ambiente que você tá, o que é que lhe gera de alteração ou não nesses ambientes. E muitas vezes talvez precise de mudanças, e aí essa mudança ainda é mais desafiante, porque é você se desidentificar do que estava ali lhe trazendo essas doenças. Isso traz a Ah, autorresponsabilidade, total. O que né, já você foi muitas tem vezes do profissional que cuida, ele precisa entender que depende única e exclusivamente dele. Somos aqui grandes guias, claro, né, estamos juntos, fazemos esse apoio, fortalecemos ele com, enfim, ferramentas, orientações, todas, prescrições, tudo que for necessário, mas que depende do poder de decisão. Então, talvez, quando você colocou assim, o que é mais desafiante? É o paciente tomar o poder de decisão, sabe? E aí, para ele tomar esse poder de decisão, claro que ele precisa entender um pouco, de maneira complexa, é isso que a gente está tentando trazer aqui. E além de entender, ele precisa querer mudar, né. E uhum. aí esse querer mudar, às vezes é complexo, por quê? Porque ele está adoecido. Eu não tô tirando essa parcela não, ele tá. E quando a gente tá sobre um fator de adoecimento, é confuso mesmo, entende. Né, é difícil, a gente tá sobre queixas de fadiga, sobre, desequilíbrio hormonal, então é tanta coisinha que tem que estar ali, então você vê como é desafiante, né, Sim, trabalhar na visão integrativa é olhar para isso tudo, né. sim, sim. E muitas vezes a doença, ela vai surgir ali como um mecanismo, para apontar algo, Sim, né. com Às certeza. vezes a pessoa também tem um ganho secundário ali na doença, Sim, e é. é difícil muitas das vezes, a maioria das vezes, de forma inconsciente. Claro, Então, às vezes, vai ser é. difícil aquela pessoa sair daquela condição, Sim, porque ela pode ter um olhar diferente, ela pode ter um carinho, ela pode, é. né, manifestar algo ali do inconsciente que foi Que algo da na infância. infância, isso. Então,
É Gera tudo complexo. isso, demais. Mas isso é forte, sabe, Aham. Paula? Saber que hoje, eu digo muito isso. Eu vou dizer uma mensagem muito profunda que eu tento falar, claro que com super cuidado, né, e acolhimento para o paciente, mas tentar olhar para todos os nossos desafios com a maneira positiva já é o primeiro insight para Sim. justamente equilibrar essa frequência, equilibrar o entendimento profundo sobre a saúde, de buscar ferramentas diferentes. Então, não é se ver muitas vezes só naquela complexidade e de maneira muito, assim, é forte esse nome, às vezes vitimizado, mas Sim. não se sentir nesse padrão de adoecimento sem muito recurso, assim. Mas é olhar para isso, poxa, o que é que isso está querendo me trazer? O que é que eu posso olhar para isso de maneira positiva, né? Você vai falar daqui a pouco com outro convidado que eu sei especial sobre essa parte, inclusive, né, esse olhar sobre Deus. E eu acredito, né? Eu vou trazer talvez esse tema assim, mas eu acredito que ele é bom e justo, né? E ele não vai nunca nos querer o nosso mal. Então, por mais que a dor esteja acontecendo, se a gente puder olhar para isso como um olhar de que isso é para uma transformação, isso é para um crescimento, uma evolução, a gente já parte, já é um passo muito forte para você conseguir estar saindo daquele padrão, né? E aí eu falo dessa forma assim, que olha, eh, muitas vezes a doença ela vem como um presentinho, tá? É forte, porque eu sei que a pessoa tá na. Imagina, você receber um diagnóstico muitas vezes. Vou falar do câncer porque é algo muito desafiante, né? Mas e dizer que aquilo é um presente. Um É uma, autoimune. é uma, uma autoimune, uma doença autoimune, isso é uma coisa até que pode ser agressiva, né, para o paciente que receba. Mas quando ele entende que aquilo ali está sendo, ele vai abrir com carinho, né, esse presente, e aquilo ali vai ser a ferramenta que ele está tendo de transformação para a verdadeira cura, que muitas vezes, às vezes não é nem só nesse físico, é uma cura que está sendo, né, vamos estar assim, ainda mais ampla, Sim, e aí, é nisso que ele precisa olhar, sabe. E sim, é um dos caminhos, isso aí é um dos pontos que a gente tem que trabalhar no nosso atendimento, né. sim. Claro, quando ele está pronto, às vezes é um paciente que chega que não tem muita clareza de Precisa tudo acolher, isso, né. ele tem que primeiro entender, tá ali, quer tratar ali o fator físico, tá, vamos ali primeiro. Mas chegou num nível mais profundo, entendeu que só aquilo ali não foi suficiente. Sim, Poxa, doutora, então não foi só suficiente isso, eu sim. ainda percebo alguns fatores aqui na minha saúde, então a gente vai aprofundando, vamos para outra camada de entendimento e por aí vai. Mas né, e aí tudo volta para esse emocional, né, é uma coisa que roda, Sim. roda, roda e a gente sabe que ele é a base realmente mental, emocional, né, e aí vem a física quântica, todos esses olhares sobre essa frequência, essa energia, né, essas mentalidades que elas, vamos dizer assim, elas nos determinam em alguns aspectos Sim. mesmo, e precisa ver essas mudanças. Uhum. Pra E trás. quando a gente pensa nessas mudanças, existem recursos que a gente pode indicar para o Sim. paciente, né? Ele De tá ali preso, repente, né, tô ali, não tô sabendo, não entender nada, tem como tentar abrir, expandir tudo isso daí. isso. E esse olhar da medicina do estilo de vida é muito interessante e eu acho que viver Sim, esse estilo de vida é legal porque a gente pode indicar com mais clareza, clareza, né? Então, a psicoterapia, né, vamos claro. falar dessas ferramentas. Tem a psicoterapia, tem Sim, o ioga, tem o reiki, sim, enfim, tem terapias e ferramentas que podem ser indicadas para que esse paciente expanda a consciência, para que esse olhar, para que esse autoconhecimento realmente de fato exista e ele consiga olhar para essa doença de uma outra de outra forma. forma, Tá? isso, é muito E bom. e quais dessas no seu dia a dia você e aí a gente pode ampliar também, Tá, vamos falar também da ozonioterapia, do hidrogênio molecular, quero saber de tudo sim, hoje. tá, um pouquinho Que de cada. terapias são essas? Que ferramentas são essas que você tem ali na sua caixinha, no seu arcabouço ali, que a gente pode pensar? Vamos pensar logo nesse primeiro momento do autoconhecimento, Sim. que é interessante, que você percebe diferença ali nos pacientes. Olha, Paula, isso aí, assim, a gente entra num mundo que você fica ávida por esses conhecimentos, né. Isso foi muito importante para mim como Aline primeiro, né, Sim, mais do que como profissional. Às vezes vai buscar até como uma ferramenta para o paciente, mas sempre também é pra gente. Isso aí a gente tem que entender de praxe que já começa sempre por a gente. Mas eu conheci, né, uma ferramenta, uma forma terapêutica de olhar muito bonita, que foi a metamedicina. Ela foi hum, transformadora, realmente, assim, para mim, e para muitos que eu já pude também compartilhar.
E o que é que ela olha, né? Ela trata justamente sobre esse olhar da saúde com a psicossomática, né? Já é um pouco dessa Uhum. visão terapêutica, Sim. né? Junto, né? Claro que eu não fiz formação terapêutica em si, né? Mas eu sou uma grande curiosa e como eu lido com pessoas que estão aí em todas as suas diversidades de, né, de dores, vamos botar assim, a gente precisa compreender um pouquinho. E na metamedicina ele sempre fala que existe realmente uma correlação sobre sua queixa, sobre sua doença, vamos botar assim, com o seu emocional. Então, para quem também gosta dessa área, né, super curioso, existe um livro, né, muito bom. A Cláudia, que ela é a fundadora da metamedicina, ela conseguiu compilar, né, muitos conhecimentos já de vários terapeutas, inclusive, ela não criou, assim, de repente não surgiu a metamedicina. Eu acredito que ela tenha somado a tudo, aos próprios conceitos de Louise Hay, várias outras Uhum. abordagens terapêuticas, mas ali ficou de uma maneira mais integradinha, mais juntinha Sim. e de fácil leitura, de fácil compreensão. Tanto para o profissional que quer olhar para isso, como para o próprio paciente, porque muitas vezes eu entrego, né, assim, aquela temática para esse paciente ler, para ele abordar, para ele entender, né, comprar o livro, fazer uma leitura sobre isso, porque você começa a perceber que, poxa, né, o que é que aconteceu? Hoje me deu uma sinusite forte, acordei e tal. Tudo bem, foi o ambiente, se for um ambiente, né, que eu tenha alguma fragilidade, mas certamente tem um campo emocional ali que está envolvido. Então, ao longo da jornada dele, ele vai se ver em vários fatores ali e ele vai trabalhar. Dá uma olhadinha, o que é que a sinusite ali também representa, né? Isso vai resolver o problema? Não estou dizendo isso, mas é o autoconhecimento que vai começar a fazer ele a ter caminhos diferentes, né. Sim. Mas então, ela foi uma primeira, ela tá sempre no meu dia a dia, a metamedicina. Às vezes eu abordo isso com o paciente, mas muitas vezes, como eu já lhe disse, tem gente que não tá ainda nessa fase, mas no meu conceito, eu tô fazendo a leitura disso, tô registrando ali. Em algum outro momento a gente vai chegar numa fase de abordar. Mas tem outras ferramentas, vamos dizer assim, tecnológicas, né, essa é, vamos dizer assim, a metamedicina é mais terapia, né, oral, mas que Sim. traz muito impacto também, Sim. porque e encaminho muito, há muitos já conheço uma gama de profissionais terapeutas para que eu possa fazer parte do tratamento dele, né. Tá Sim. aqui, vamos prescrição, vamos marcar seu psicólogo, vamos marcar seu terapeuta para você começar a despertar esse processo. Mas muitos não querem, Paula, é desafiante, né. Sim. Tem Muitos uma não acham, né, resistência. existe, claro, muitos não acham que é necessário, que não precisa, que enfim. Ah, mas eu só tô com insônia, né. Ah, o insônia é uma coisa que eu preciso trabalhar alguma coisa na minha vida com certeza, pra E a tudo. insônia, muitas vezes, as pessoas vão para o caminho mais rápido, que é a Ah, medicação, é. né. Eu isso aí é o que eu mais tento trazer clareza para que ele perceba que não é só isso. Mas em cada momento vai sendo despertado. E aí vai para as outras tecnologias, né. Você falou do REAC, o REAC O que realmente é o REAC? né, vamos lá, não sou doutora Lara, né, que teve aqui recente em Sim, Natal, fazendo esse grupo de pacientes meus e de tantos outros profissionais, né, também lá na Proniano. Mas de maneira mais objetiva e mais resumida, o REAC, ele é um equipamento que vai trazer uma neuromodulação, né. Então, como eu falei aqui um pouquinho antes, a gente tem que entender que tudo parte também desse conceito mental, né? E ali a gente acaba, vamos dizer assim, internalizando alguns bloqueios no nosso corpo, e isso é distribuído por todo o nosso metabolismo, né? Então, quando é que eu tenho que fazer esse desbloqueio? A gente pensa que o desbloqueio ele pode ser como fisioterapia. Vou ali, deixa eu tirar esse nó, né? E vou sim. tirar. Mas muitas vezes esse bloqueio precisa partir do sistema nervoso central, né, e aí o REAC é uma das ferramentas que fazem essa neuromodulação. Vou até falar, assim, de maneira já entrando até de maneira mais específica. A gente hoje vive num ambiente, né, em que nos coloca no movimento muito simpático, né, muito simpático-tônico. E aí eu teve até algum colega recentemente que falou: "Ah, mas na faculdade, quando a gente vê uma crise simpático-tônica, é uma crise já muito mais extrema, tá?" Quando Uhum. eu falo simpático-tônico, um colega pode dizer: "Não, mas esse paciente não está em crise simpático-tônica", né, que é, enfim, algumas reações expressivas em situação realmente mais, emergência mesmo. Mas quando eu falo estamos em situações que nos colocam no sistema simpático mais ativado, é o próprio processo do estresse, é o próprio processo do luta e fuga, né. Então, a gente está sobre alerta, a gente está sobre, né, muitos estímulos,
A gente, né, tem todos esses fatores que estão no nosso dia a dia. E isso sim deixa o nosso corpo de forma mais ativa ali no simpático. E isso desencadeia várias reações, né? A gente fica nesse momento com o sistema digestivo mais lentificado, Ou né? mais Ou acelerado. mais acelerado em algumas As vezes. pessoas podem ter Pode diarreia. depender. Pode ter, pode ter. Porque, na verdade, quando eu falo isso, é que, assim, o eixo gastrointestinal, ele tá diferente. Ele não tá no Uhum. seu padrão, vamos dizer assim, né, ideal, entende? Uhum. Por isso que pode variar mesmo, não do hiper, né, mobilidade, né, como também do hipo, do travar. Mas por quê? Porque quando você tá ligado nesse simpático, o corpo ele tá ali direcionando todos os recursos de energia para o cérebro, para o coração, né, para o pulmão, para os músculos, né, para adrenal liberar ali cortisol, ele tá muito ativado, e aí ele desativa, vamos colocar assim, um pouco mais, esse sistema gastrointestinal. Ele olha e diz, não, não é hora, né, de Paula, de Aline tá comendo, dela tá digerindo, dela tá ali, não, Evacuar evacuar, ali. não. Então ele desliga esse comando, vamos botar assim, né? Desativa um pouco mais, diminui a liberação de enzimas digestivas, já começa por De aí, ácido né? De clorídrico, ácido né. clorídrico, de todas as enzimas ali também no delgado, e que vão ser ativadas para absorção de nutrientes. E a motilidade mesmo do peristaltismo já fica, né, muitas vezes oscilante, tanto para Uhum. o hiper como para o hipo, porque ele não está ali preocupado com isso no momento. Então, parte daí já começa tantas alterações no corpo, né, Paulo? Porque Sim. a gente sabe que se esse sistema digestivo não está funcionando bem, vão ter vários impactos na saúde, você está entendendo, né? A absorção de nutrientes já fica prejudicado, né? Fatores assim. E aí vem uma cascata de alteração. Então, por que que a gente busca regularizar esse sistema simpático, né? Esse sistema nervoso central? Porque parte daí, né? Se eu não regularizo o meu corpo, eu dei esse exemplo sobre a parte do intestino, mas eu fico sobre esse estímulo de adrenal. Pra você ter ideia, Paulo, isso é até um tema também mais polêmico, assim, porque eu venho acompanhando muitos pacientes que estão nesse perfil, que estão nesse fator clínico. São pacientes eutróficos, né, alimentação bem equilibrada, mas quando você vai ver, é uma hemoglobina glicada mais alta, é um paciente com a tendência aí você diz: "Poxa", porque também nesse processo, como o corpo não está conseguindo absorver muito nutriente, ele começa a usar a reserva de glicogênio, que está ali no Uhum. fígado, né, como Uhum. estoque. Então, é uma liberação ali, né, são pequenos picos que estão sendo colocados ali no metabolismo e que impactam toda essa cascata, você está entendendo? Então, Exato. poxa, como é que essas coisas têm a ver? Tem a ver. O estresse, ele acaba tendo todos Isso. esses prejuízos. E vem o REAC para trazer um pouco dessa organização, né. Uhum. Ele vai fazer um aspecto de neuromodulação, e aí, assim, tecnicamente explicando, ele é um equipamento que faz alguns estímulos em pontos, né, mas hoje tem também bastante, aulas, né, a própria doutora Lara tem uma aula também maravilhosa no YouTube e de acesso também a pacientes que queiram buscar. E assim, você me perguntou, né, quais dessas ferramentas você mais usa? Vai depender do paciente, né, Sim. porque tem diversas, a gente vai falar aqui de tantas outras, mas eu vi que é um paciente que, está num fluxo de mais ansiedade, que já passou por outras ferramentas, vamos dizer assim, orais, mesmo com medicamento em acompanhamento e tudo mais, não vai tendo tanto recurso, vamos tentar o REAC junto, porque já está num grau que precisa desse estímulo, vamos colocar assim, mais direcionado, né. Que é até uma terapia, uma psicoterapia entraria Junto. de uma forma mais que É, a pessoa ali já está mais modulada, neuromodulada com para receber certeza, essa para receber, psicoterapia e olhar, para tá, esse processo. E esse o processo. gostoso é que, assim, né, vai ter profissionais que fazem o REAC, né. Eu vou fazer aqui a propaganda da doutora Lara, mas é porque ela traz também um pouco desse olhar da psicossomática, né, então ela Sim. também entende muito bem esse processo do paciente. Então ela já usa uma complementação, que é a neuroacústica, né, que também a gente tem lá na clínica, então ela já coloca alguns áudios de para que se ajude nessa modulação, né, com estímulos, né, de ondas, de frequências de ondas que também vai estar fazendo a reverberação do que foi ativado pelo REAC persistir no corpo, né. Faz o paciente também entrar no entendimento dela, ela dá uma palestra, fala do Gabor Mate de uma maneira que entenda sobre os traumas e as questões emocionais, então, é trazendo todo dia essa a tentativa dessa consciência, né, para que o Sim. paciente possa ser transformado.
Mas tem tantas outras, né? Eu lembro que na listinha aí pra gente falar, você falou muito também da questão do próprio do cannabis. O cannabis também entra nesse fator também, né? Hoje eu uso ele muito para essa parte dessa regulação dessa ansiedade, dessa neuroinflamação, né, que tá ali também, e para outras inflamações sistêmicas também. Aham, Porque, graças a Deus, a ciência vem se, vamos dizer assim, desenvolvendo muito, né? Estudando o sistema endocannabinoide de uma maneira tão bonita. E a gente tem receptores endocannabinoide pelo nosso corpo pois todo, é. né? Esse era um ponto que eu queria trazer, porque tem muitas pessoas que ainda têm preconceito com a Sim, planta. Ai, vai utilizar cannabis, como é que eu vou ficar? eu vou provar do meu Então, chá, senão vai esfriar. E eu tá aqui, que é inclusive para trazer clareza para a mente, né? isso, chá de alecrim com hortelã para a gente poder trazer clareza, Uma delícia. melhorar a nossa acetilcolina para melhorar a memória. Aqui tudo Eh, fresquinho. e aí, muitas pessoas têm essa dificuldade com a utilização da cannabis, né? Existe um preconceito muito grande, um receio muito grande por trás, mas a medicina cada vez mais vem utilizando essa planta, não só o canabidiol, né? Não só o CBD, mas também THC, enfim, os Sim, outros endocannabinoides. E eu certo. queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como que isso é utilizado, qual o perfil do paciente. Alguns precisam de um pouquinho mais de THC, outros precisam de um pouquinho mais de CBD, Hum, outros só um ou outro, enfim, vamos é, saber conversar um como que pouquinho. isso é utilizado na prática clínica. Então, é um recurso maravilhoso, né? Uma ferramenta ótima, né? Porque ela tá ali somando, né? Tudo que eu tô conversando aqui, às vezes tem pacientes que chegam ansiosos, que por conhecer que eu trabalho com eh, essas outras ferramentas, ele quer às vezes tudo. E na verdade, Paula, eu vou ser bem até honesta com você. Às vezes a gente não precisa de tanto, sabe? A gente não precisa de tanto. A gente precisa achar muitas vezes direcionar para o caminho. Existe uma frase muito forte na terapia neural, que eu também vou falar aqui, Ah, né, terapia mas, natural. que é assim, às vezes não é a quantidade, né, de aplicações que você faça, não é a quantidade de volume da própria procaína que se faça, mas sim achar o ponto, né. Se você conseguir achar o ponto, você consegue aplicar e ele já vai ter ali uma resposta importante. Então, muitas vezes é saber ou que ferramenta, ou direcionar ele de maneira mais clara e ele esteja preparado para isso, esteja pronto para ele conseguir se guiar, assim, guiar não, seguir, né? Seguir no melhor caminho dele. Eu acho que é fazer o paciente se encontrar. Eu acho que isso de fundo é, às vezes, o mais forte. Mas o canabidiol chega também nisso, né? Então, como é que hoje eu trabalho? A gente começou a estudar muito para essa parte, inclusive, mais pontualmente de dor. Foi uma das grandes direcionamentos que a gente teve, meu esposo, inclusive, na área oncológica também, né? Para diminuição de sintomas, né? Sintomas não só de dores, mas também de ansiedade, de um pouco mais também da parte de apetite e autorregulação. Porque, Sim. na verdade, é um pouco disso que o cannabis ele vai gerar, essa autorregulação no corpo, né? A gente tem receptores endocannabinoides por todo o nosso. As pessoas pensam que é mais nesse campo mental, eu digo, gente, tem receptores no intestino, né? Ovário, né? Ovário, entendeu? Que vai chegar ali e vai regularizar melhor, gerar essa autorregulação. Vamos Porque. só Tá, explicar para o tá, pessoal o que é que são esses receptores endocannabinoides. tá, certo. O que é o sistema endocannabinoide? Ele foi Aham. descoberto há pouco tempo, faz muito tempo? Como que é Assim, o isso? tempo, Paulo, eu talvez não consiga dizer, mas sei que é recente, né? Recente, Recente, década de 90, exatamente, imagino. da década de 90. Então, a gente tem a gente tem os receptores canabinoides CB1 e CB2, né? Aqui eu vou tentar colocar um pouquinho do meu conhecimento, pode ser que Tá? seja algo bem mais profundo, tá? Sim. E aí, o que é que eles estão para, vamos dizer assim, para atuar no nosso corpo, né? Eles fazem justamente essa proposta dessa autorregulação. Quando a gente entra com o cannabis, a gente vai querer chegar em alguns desses receptores, tá Que certo? são como se fossem chaves de Chave fechadura. fechadura, Então, isso, esses receptores estão nas estão células, nas células, isso. né? E aí nós produzimos esses Isso, esses endocannabinoides, endocannabinoides, nós temos isso, que são exatamente. iguais aos que a A planta planta tem, produz. exatamente. E aí, quando a gente está Em nós, um às vezes, processo de muito estresse e desregulação, a nossa produção é muito pouca, muito precária, né? A sim, gente não tá ali otimizando essa nossa autoprodução. E aí a gente conta com o benefício de um derivado da fitoterápico, porque não deixa de ser uma fitoterapia, que a sim, gente, né, conhece várias outras formas de fitoterapia, o cannabis entra também como isso. Então, por ser semelhante ao nosso, quando a gente usa, né, esse cannabis, ele vai estar atuando nesses receptores
e vai estar gerando justamente esse equilíbrio, né, para o corpo. E aí vem para diversos fatores. Já acompanho muito paciente com fibromialgia, porque a parte de dores ela acaba tendo boa resposta mesmo, é uma das Sim. mais, né. A de ansiedade também, mas entenda, vai precisar às vezes de outros recursos juntos, né. O REAC O entraria REAC entraria junto, aqui. exatamente, a somar, né, a psicoterapia, outros até outros fitoterápicos também, fora também o próprio tratamento psiquiátrico, né, que seja Sim. necessário. Muitas vezes a gente entende, quando se há um profissional psiquiátrico que está crescendo também, ele sabe que ao usar o canabidiol junto, eu posso estar diminuindo muitas vezes a concentração daquele medicamento que aquele paciente já tinha chegado na dose máxima. Recentemente eu recebi uma paciente, uma adolescente, já estava na dose cheia já, assim, cheia não, mas uma dose já alta de sertralina, da 200 miligramas. E aí a própria psiquiatra disse, olha, eu não quero mais aumentar esse, né? Eu quero entrar com outro medicamento junto. Vamos tentar outro recurso. Encaminhou para mim, porque eu sabia que eu trabalhava também com isso. E aí a gente foi introduzindo e gradativamente, porque é um processo que tem que ser, vamos dizer assim, somado mesmo, né? Por ela já saber do meu trabalho, eu me comuniquei com ela, já foi uma troca. Ah, vamos fazer devagarinho. No início a gente precisa manter os 2 juntos aí. Vamos esperar como é que ela vai estar, né. E é uma coisa que a gente assim como essa vai estar gerando essa autorregulação, eu não posso chegar e às vezes entrar numa dose muito alta. Não, é titulado, sabe. Porque Sim. a dose vai ser dependendo de cada um, é personalizado mesmo para o Aham. contexto dele. E aí ele vai estar atuando nisso. Então, para questões de doença autoimune, a gente usa, tá, o cannabis para essa autorregulação. Para dores, para fibromialgia, para ansiedades, tá. Muita Insônia. insônia. O insônia a gente já usa muitas vezes o CBN também, porque agora a indústria ela já tem várias tecnologias que têm, quando a gente usa, às vezes o concentrado ou full espectro ou já tem vários, ativos juntos, né. Sim. Mas, por exemplo, especificamente, insônia. Eu sempre gosto de deixar o CBD junto, né, com o CBN, muitas vezes, né. O CBN sozinho atua, mas você entende que naquele metabolismo que tá Tem uma acontecendo, ele tá com uma sinergia, né. sinergia, né. Então, assim, outros para dor, né, aí para dor é o THC, tem mais resposta, você tá entendendo? Então, assim, é muito tituladozinho, né, vai depender. Alguns vai ter uma resposta com poucas doses, só com CBD, vamos dizer assim, especificamente. Outros eu gosto muito também do CBG, que já tem um outro ativo também, que também modula muito essa parte inflamatória feminina também, eu vejo boas respostas. Mas é uma aula, né, Paula, É um isso, é um mundo, é, mas traz, é um recurso bom. Eu muito falei bom. da que tinha também a própria terapia Terapia neural, neural, eu vamos amei falar sobre essa. terapia neural. Vou até olhar o tempo, né, Você Paula, mas também, olha aí, faz pouquinho tempo, achei que ela tinha falado quase uma está fazendo uma hora. 17, Ah, sim, né? entendi. Ai, ali é o que tá É. faltando. Ai, vamos Vamos embora. falar terapia neural. Vamos Então você falar fez um terapia neural. curso, Fiz um curso agora em uma São Paulo, na pós-graduação. verdade uma pós-graduação maravilhosa, né. Quem trouxe essa pós-graduação aqui para o Brasil foi o nosso colega que é oftalmologista em São Paulo, que é meu Deus, perdão, me esqueci do nome do meu professor, cadê meu Deus? Mas Vá pensando aí que eu vou contando o meu caso. sim, Vá claro. pensando aí o nome dele. Vou pensando. A primeira vez que eu fiz terapia Emanuel, neural lembrei. chegou? Perdão, Pronto. Emanuel, professor, imagina, mas é porque é muito nome, né. Eu tenho dificuldade com nomes às vezes, mas doutor Emanuel, ele é uma referência hoje já em São Paulo da medicina integrativa. A formação dele inicial foi oftalmologia, mas ele se conectou com a terapia neural e ele fez, muitos cursos fora, né. E um desses cursos que ele fez fora, ele conheceu o doutor Armin, que é um mestre, né, assim, hoje na medicina neural, da terapia neural no México, mas também na Alemanha. E assim, é uma ferramenta super recente, porque ela está completando 100 anos esse ano. Ela foi descoberta em 1925, né, por 2 médicos também alemães, então é muito nova, mas que traz hoje fortes respostas para a nossa É muito saúde. potente, Muito né. potente, né. Só para talvez trazer um pouquinho de clareza para as pessoas, o que é essa terapia neural? Ela na verdade, tecnicamente ela é uma aplicação da da procaína, né, vamos dizer, por meio de uma aplicação de tipo acupuntura, vou falar assim para ficar mais fácil das pessoas entenderem, né. A gente identifica pontos no corpo, pontos dolorosos, pontos de cicatrizes e o que a gente também chama de campos interferentes. E nesses locais a gente faz uma aplicação, né, por agulhazinha, certo, com um líquido, esse líquido é a procaína, sendo que não é a procaína utilizada na anestesia geral, vamos dizer assim, por muitos colegas, ela é uma procaína diluída, porque o que a gente está querendo dela não é necessariamente o efeito anestésico, mas sim o efeito de potencial elétrico que ele tem.
Então, é por isso que ela vai chegar a nível de estímulo nesse sistema nervoso também, né? E fazendo realmente alguns desbloqueios e fazendo também essa autorregulação. Então, isso traz mais um estímulo, né? De estabilidade para o corpo, né? Sim. Às vezes é aquela região que está, possivelmente, muitos pacientes chegam pela questão da dor, né? A dor sempre leva a gente para buscar, né, alguma transformação. Mas quando a gente examina e vai, enfim, palpando e vai fazendo uma anamnese, uma construção da história de vida mesmo dessa pessoa, de cirurgias que já passou, de contextos emocionais que já vivenciou, né, de maneira mais impactante, e às vezes fica assim, sensibilidades em algumas regiões do corpo. E outra área muito forte da terapia neural é a área bucal, né? É a área dentária. Aqui Hum, seria, vale a pena, viu? tem que trazer os Trazer um dentistas. dentista, Paula, porque Exato, é muito importante, biológicos. né. Pra você ter ideia, na terapia neural ele fala, né, doutor Armin, que 80% dos processos de saúde de adoecimento da gente tá da cabeça para cima, né. Seja São pelo gerados. contexto mental, seja pelo contexto oral, é por aqui que se entra muita coisa, né. Sim, Inclusive, então, a parte dentária, existem muitos focos inflamatórios que a gente isso é nem importante. imagina. Me fala um pouquinho disso, Aline. Então vamos Depois a gente embobinando, volta a gente volta, com mas ela. olha que forte, Paula. E isso tem até uma própria questão, de idades mesmo, cíclicas no nosso corpo. Por Sim, quê? Essa primeira dentição, né, do bebê, né, que é aquele processo que você vê, né, um bebê quando tá nascendo doloroso. doloroso, tem febre, entendeu? Você nota que ali já é um impacto que repercute no corpo todo. Como é que um bebê, quando nasce um dente, tem febre, e depois a gente acha que um dente não tem impacto nenhum mais na nossa saúde, né, Uhum. fica um pouco essa discrepância. E aí também vem as outras fases, né, quando essa criança começa a nascer os sisos, né, já, que é uma outra fase bem sensível. Às vezes é um Sim. siso que vem fluido, mas às vezes é um siso que impacta. E acredite, essa pressãozinha que tá ali, que não tá fazendo esse dente sair, certo? Aquilo ali pode se tornar um contexto inflamatório no corpo. E Sim. que a gente nem imagina, mas Uhum. só aquele estímulo, só aquela tentativa, aquele empurrão, ali já tem liberações de citocinas inflamatórias, enfim. E esse dente, muitas vezes, existe um eixo. A gente, quando vai estudar a própria anatomia da região da face, a gente entende ali de base um nervo trigêmeo, mas tem muitas ramificações. E aquilo ali já está gerando um estresse, né? Naquela região, repercutindo muitas vezes no O corpo. corpo inteiro. E ele fala muito isso, porque é uma das fases bem desafiantes, quando ele já pede algumas radiografias de criança, de adolescente, doutor Armin, e ali é onde já começa algumas desregulações na saúde forte, que se não tratada, vai progredindo, né. Então na terapia neural, o que é que a gente faz? A gente faz essa aplicação. Pode ser, inclusive em regiões da parte odontológica, tá. Existem dentistas que também são habilitados para fazer essa terapia, e a gente vai também em comunicações dessa área com o corpo. Quando a gente aplica, o que é que está gerando ali? Como eu lhe falei, o potencial elétrico dessa procaína, ela está gerando uma instabilidade daquele meio, tá. Então, para você ter ideia, eu não lembro agora exato o valor, mas é em torno de 220 eletrovolts que você consegue ter ali de energia para aquela região. Então você consegue Uhum. gerar o quê? Uma estabilidade da polaridade celular, você está entendendo? Então, essa ramificação desses nervos e todo aquele ambiente que foi ali banhado com a procaína, ela consegue, se reequilibrar, né? Sim. Porque há sempre algum fator que está gerando algum contexto irritativo naquele ambiente, naquele campo. E aí a procaína vem e neutraliza muitas vezes, quando você acha o ponto. Por isso que eu falei para você que mais do que colocar muito, mais do que fazer muitas terapias, Pra né, encontrar o é ponto. encontrar o ponto de aonde está havendo ali a maior, bloqueio na sua saúde. E quando se há, é o que na terapia neural a gente chama, que é o fenômeno de segundos, o paciente ele tem uma recuperação imediata, não, passou. Parou a dor, ou parou ali a irritação, ou parou ali o fator inflamatório que estava desencadeando, Sim. e vai para vários fatores, né. Doutor Armin é um mestre que ele tem em torno de 70 anos e tem uma história de 40 anos de terapia neural, então Uhum. foi muito bonito. Esse ano a gente queria ter ido para a Alemanha para o congresso, porque foi o congresso mundial e de comemoração aos 100 anos, mas próximo ano a gente vai. E aí a Alison também está trazendo isso para oncologia, que também está sendo extremamente importante, a gente está vendo um paciente que consegue. Sei que eu vou falar assim, mas tá conseguindo se fortalecer durante um tratamento. Padrão mesmo, convencional, nas suas químicas, nas suas rádios, mas ele conseguindo manter o seu peso.
diminuindo suas dores para estar fazendo atividade física, é um paciente que tem uma alta tolerância ao próprio tratamento, se consegue fazer todos os ciclos, A traz muita imunidade boa fica, uma né, imunidade muito boa. Ele trabalha isso também, né, um pouco da imunidade da terapia neural. eu Muita coisa, né, Paulinha? muita Cadê coisa. você? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz terapia neurótica foi como paciente, né, Brenda, eu acho que trouxe 2000 início de 2020, Ah, sim, antes sim, de começar a a pandemia, acho que, pandemia. sei lá, talvez Era umas 2 fúvia, né? semanas, Fúvia. É, E aí a gente foi conversando e Brenda disse, eu disse: "O que é isso, Brenda?" Ela disse: "Vá." Eu disse: "Tá bom, eu vou. é, Sendo você que indica, eu vou." sim, Não estudei nada, fui totalmente aberta e para mim foi uma surpresa enorme, né, porque a gente foi é, conversando e aí ela fez uma aplicação, na minha cicatriz, sim, da da cesárea, cesárea, tal. Quando ela chegou aqui no timo, muito foi sensível, muito profundo. doloroso. É onde a gente mais guarda, né? É um dos pontos que os pacientes tanto mais sentem, vamos dizer assim, a sensibilidade, né, um pouco sutil, dolorosa, mas também são onde tem maiores A transformações. minha veio a emoção, É assim, muito veio emocional. a energia subiu para o chakra Aquele laríngeo, laríngeo olha aí, e veio um desbloqueou, né? choro. Às vezes vem, olha, E olha, aí eu: "Poxa, como isso sim, estava preso, preso e eu não tinha sim, noção." E eu acho que essa energia presa, é aí que ela traz é. uma doença, é um Sim, é campo, um né, que está campo, propício para um com adoecimento. certeza, com Então certeza. para mim veio aqui, eu disse: "Poxa, tá onde? Tá aqui do lado esquerdo." E tudo estava É, do lado sim, esquerdo, é um feminino, exemplo muito né. representativo, exatamente. E aí ela foi aplicando aqui, aquilo foi o choro foi saindo e foi desbloqueando. Sim, E eu acho que depois ela foi, enfim, a em gente outros foi para outros pontinhos, né? pontos, para dente também, né, cicatriz, que são os pontos de São os pontos de interferência. campo interferentes, que é o que a gente considera que tem de maior vínculo de agravamento ao seu fator de saúde, né. Mas às vezes, E aí vamos às vezes dizer pode vir assim, sonhos, sim, e, sim, né, quando a gente faz a aplicação, a gente acaba assim, que orienta o paciente a buscar um dia de talvez mais clareza, leveza nesse dia, né, porque é uma terapia que vai mexer com todas essas terapias que vão gerar essa repercussão nessa parte, né, de neuromodulação, elas vão estar ali, trazendo muitas vezes, eh estímulos, né, e que precisam ser acolhidos. Por isso que é bom, sempre após, passar por uma boa terapia, sabe, a gente sim, recomenda. Você tem um sim. terapeuta? Quer né, porque pode vir, muitas vezes, ali no E é tão momento, rico, né, é muito trazer, porque rico. traz, você consegue lembrar. Às vezes é um paciente que ele consegue trazer o dia exato, a hora exata de uma situação que foi tão impactante para a vida dele, e que talvez, dali em diante, é que começou vários, né, fatores de adoecimento. Então, traz um pouquinho disso também. Precisa ser um profissional que saiba acolher, né, que saiba também direcionar ele e que ele busque também esse olhar complementar logo após a sessão, né. Sim, sim. Então é muito bom. E agora vamos falar sobre hidrogênio molecular, né, Ah, temos tempo hidrogênio, é verdade. ainda. Temos, é. Hidrogênio molecular, qual é a diferença do hidrogênio para ozonioterapia? Sim. Tá. Que a gente aí vamos falar Essa dos palavra 2. sim, tá. O que é que acontece, Paulo? Eu conheci o hidrogênio lá naquela viagem com a minha tia lá para Doutor Felipe, né. Tá, Não conhecia antes, a Alisson também não. E aí quando a gente chegou lá, uma das ferramentas, uma das, né, porque ele tem diversas, era uma cadeira de campo eletromagnético pulsado, como a associação com o hidrogênio molecular. E aí, a gente: "Nossa, o que que é isso, né? Esse paciente vai estar recebendo essa inalação", é por via inalatória. Tem tá. por várias vias hoje, né, o hidrogênio. Hidrogênio, o que é que acontece? O hidrogênio é a nossa menor molécula da nossa tabela periódica, vamos botar assim, é o elemento menor que a gente tem hoje. E por isso, ele também é o que se difunde mais no ambiente, inclusive no nosso corpo, Tá. porque ele consegue atravessar, enfim, até a barreira hematocefálica, que é uma das barreiras mais difíceis, né, seja por medicamento, seja por outras, formas, e o hidrogênio chega lá. Por ser Ele pequenininho, ele penetra penetra. todos os Sim. tecidos. Então ele é o H2, né, é a molécula pura, H2, e ele acaba tendo o grande benefício de quê? De fazer justamente a redução dos radicais livres, né, principalmente o OH. Então por isso que ele se torna um potente antioxidante. Porque nós temos algumas, moléculas oxidativas no nosso corpo, né, que gera ali justamente derivado do estresse oxidativo, Do próprio do próprio metabolismo. metabolismo, do desgaste, né, isso é uma reação química que a gente entende, né, para ficar também mais claro, né, que, quando a gente passa por essas reações,
o nosso corpo, muitas vezes, ele forma esse OH-, Certo. que é a molécula mais... Tem uma outra também, que eu acho que é o peróxido nitrito, tipo esse, que Hum. também é oxidativo. E aí, o que é que o hidrogênio faz? Ele se liga a esses, tanto esse OH, como também esse peróxido nitrito. Quando fala oxidativo, Tá. é como se estivesse enferrujando Pronto, assim fica nossas melhor, células, é isso? exatamente, é. É como se ele tivesse mais desgastado, você tá entendendo? Como se essas células, elas tivessem, inclusive, mais envelhecidas. Tá. Porque esses radicais livres os maiores vilões para o nosso DNA. É ele que está gerando ali o dano de desgaste do nosso DNA e, consequentemente, das nossas células, e gerando esse envelhecimento das nossas mitocôndrias, gerando todo esse envelhecimento. Por isso que é um paciente que, predominantemente, ele chega com muita fadiga, Tá. ele chega com muita inflamação no corpo, porque ele está desgastado, vamos botar assim, Certo. enferrujado. Enferrujado pelo quê? Por uma alimentação inadequada, por pensamentos muitas vezes tóxicos e complexos e difíceis de, enfim, né? Por um ambiente realmente muito, até energeticamente, tá? Se a gente tá num ambiente Sim. que eu tenho muito campo, isso aqui, tá certo? É um campo energético, Eletromagnético. eletromagnético. Se eu tenho ambientes que tem, se eu trabalho em ambientes assim, e eu não, né, vamos dizer assim, não faço meu grau e Descarrega. não descarrego, eu fico acumulando realmente essa Sim. sobrecarga. Um sono ruim, enfim, tudo isso vai gerando o desgaste, vai gerando um enferrujamento desse corpo, né? Porque vai produzindo muito os principais radicais livres. E, consequentemente, isso vai desgastando. Vem o hidrogênio, né, que a gente consegue hoje usar por vias inalatórias. Como é inalatória? Tipo um catetezinho de oxigênio que a gente recebe, mas ali é sabido que a gente vai estar passando tanto o hidrogênio como o oxigênio também, tá? Ele não é só hidrogênio puro, senão você não estaria tendo a capacidade de estar respirando bem. Mas ele está ali na fórmula de H2 pura. E aí ele chega nesse terreno, nesse campo, que está com todas essas ferrugenzinhas ali, e ele começa a se conectar com eles. E quando o OH, que é o radical livre, né, vamos dizer assim, se conecta com o H2, vira água. Então, a grande vantagem é que, assim, ele é um antioxidante, mas benéfico porque ele reequilibra esse ambiente. Toda a reação dela vai só gerando água para o corpo, você está entendendo? Que, inclusive, enfim, hidrata mais, otimiza mais outras vias. E aí a gente faz inalatório, a gente faz por uso de água. Existem garrafinhas hoje que fazem a parte de hidrogenizar aquela água, né? Maravilha. E o que é Eh, que o paciente sente Vamos lá. quando Ele ele vai sentir justamente a resposta dessa diminuição dessa inflamação, né? Agora, claro que não é um evento único, né? Isso é o que é mais complexo, porque quando as pessoas elas vão buscar todas essas ferramentas que eu falei, muitas vezes elas querem o resultado imediato, né? Mas muitas vezes quando a gente soma isso a umas 10 sessões, 20 sessões, e a depender, poxa, se eu não mudei ainda, que isso é, na verdade, assim, esses são objetivos de você diminuir ali um pouco mais, momentaneamente, essas desregulações do corpo. Mas é você tendo o benefício de melhorar. Ah, tá, tô mais energizada. Então, pronto, a partir do momento que você tá tendo essa recuperação, quais são os pilares novos que você aprendeu, que você já tá adaptando, que você tá fazendo essas mudanças no seu dia a dia? Porque se muitas vezes eu vou lá na clínica, recebo essas ferramentas e eu volto para o mesmo ambiente, mas a alimentação tá a igual, alimentação tá o igual, sono o não sono tá mudou, igual, o estresse do trabalho tá igual, aí, assim, não vai não ter tem. não vai ter tanta resposta. Sim, sim, Tem que estar tem que se integrado. complementar. Mas quando a gente faz pelo menos umas 10 sessões, semanais que eu digo assim, tipo, 3 vezes na semana, você tá entendendo? Já gera uma boa redução, né. Aline, eu fiquei impressionada com hidrogênio molecular, e aí eu queria saber se Sim. isso acontece de fato com esses pacientes Uhum. que estão realmente muito, inflamados, oxidados, porque quando eu fiz a minha sessão, eu fiquei impressionada. Eu fui para Sim. academia, Treino eu lembro que você falou, é eu verdade. dobrei o O peso. peso Eu acontece, disse: né. Quando o "Poxa". ambiente tá mais limpinho assim, Paula, muitas vezes como você já cuida, aí é que potencializa mesmo, você tá entendendo? É que Pois é. melhora. A gente tem aquela lembrança da microscopia, né, que Renato também mostra Aham. muito, né, e aí a gente vê aquelas células todas condensadas, todas agregadas muitas vezes, né, e o que é que acontece quando a gente usa o hidrogênio? A gente começa a melhorar todo esse ambiente e desagrega mais, porque a membrana também, polar dessas células, ela acaba ficando mais regular, e aí as células se desagregam, a circulação melhora, então tem muitos benefícios. Então ela tem fator anti-inflamatório, fator também da parte de,
não é que siga assim, reduzir a degeneração celular, mas ela tem, fica até parecendo aquela coisa assim que é bom para tudo, mas não deixa de ser, porque Com ela tá certeza. somando aos benefícios da sua saúde, né? Se eu tô me hidratando com essa garrafinha 5 vezes assim, pelo menos, né, é um dos tratamentos do Dr. Felipe. Quando Sim. ele chega lá, além do paciente estar fazendo, que foi por isso que a gente trouxe para cá, a gente trouxe as máquinas e tem as garrafinhas que é para disponibilizar durante o tratamento do paciente, ele tá se hidratando diariamente com essa água hidrogenada. Faz Perfeito. muito diferença. Muita diferença, Faz, né? é. Perfeito. E a diferença pro ozônio, né? O ozônio já é outra, né? Já é o O, né? Já é o oxigênio, né? A gente tá Uhum. falando do hidrogênio. Já é o O3, né? Ela é uma forma que não é tão estável, né? Porque a estabilidade seria o O2, 2. como também é o hidrogênio, o H2. Sendo que o hidrogênio a gente não tem ele de maneira, vamos dizer assim, tão pura, porque ele rapidamente se agrega a um oxigênio. Você tá entendendo? Então já tem essa dificuldade. Mas o ozônio não, a gente acaba tendo que transformar isso nessa molécula de O3. A E máquina faz a isso. máquina faz isso, ela faz essa agregação dessa molécula. E qual é o benefício dele? Também tem a característica de anti-inflamatório, mas eu acho interessante ele porque ele tem uma resposta para a parte de imunidade muito boa, né? Quando Uhum. é um paciente com uma tendência de maior contexto de doença autoimune, não que o hidrogênio não vá ter o efeito nisso, vai ter. Como eu lhe falei, ele vai reduzir essa parte inflamatória e o estresse oxidativo, isso já vai reduzir Melhora a função muito mitocondrial, função né? mitocondrial e muita coisa. Mas o ozônio, ele acaba atuando diretamente nesse sistema imunológico, Aham. né? Então, é um paciente que se beneficia muito com a aplicação desse ozônio. Foi liberado recentemente, né, pela medicina, o Um conselho avanço. autorizou um avanço, apesar de que ainda está limitado em algumas ações, Uhum. não é de maneira tão difusa, como inclusive é muito utilizado o ozônio hoje, né? Atualmente, se eu não me engano, é mais para questões de algumas feridas, mas que recentemente, parece que foi uma coisa engraçada, no dia seguinte que teve essa liberação, eu recebi até uma mãe de uma paciente minha que já estava, assim, num quadro de comprometimento de um ferimento no pé muito grande. Passou pela cirurgia ortopédica, enfim, estava apontando, mas eu vi nitidamente já ali uma área de necrose e disse: "Nossa, esse pé daqui a pouco ela pode ter risco de, enfim, perder esses dedinhos". E o ortopedista, inclusive, tinha viajado, enfim, não tinha dado um acompanhamento ali. Eu disse: "Vamos tentar o ozônio para você fazer? Vamos fazer a bag de ozônio?". Foi agora liberado recentemente pelo conselho e tal. Eu mesmo posso prescrever, já que foi para essa área, essa liberação. E ela começou, fez 10 sessões de ozônio. Tá com o pé totalmente cicatrizado, você tá entendendo? Então, para ferimentos, como ele tem uma resposta antimicrobiana muito potente também, tá? Ele traz realmente essa sepsia, o ozônio ele tem esse papel vamos dizer assim, de lisar mesmo, sabe, as bactérias, né, Essas parasitas, paredes. essas paredes celulares, exatamente, bactérias, fungos, vírus, então a gente usa muito para paciente em alguns aspectos desse. Mas Uhum. aí tem os off-labels que a gente também faz bastante, né, também nessa visão mais funcional para essa resposta imunológica, né. Muitos pacientes que têm muitas vezes questões de sinusite, de repetição, quando a gente faz uma lavagem, muitas vezes com água ozonizada, Ozonizado. ela já tem ali uma melhora importante, né. Então ele traz esses benefícios e então para o estímulo imunológico, para reduzir inflamação e para a parte microbiana, o ozônio ele ganha bastante nessa parte. E o hidrogênio fica muito voltado para a parte de reduzir inflamação, o estresse oxidativo, muita fadiga, né. A Uhum. gente tem uma paciente em conjunto, eu não vou dizer o nome dela aqui, mas que passou por várias sessões da cadeira do hidrogênio. Assim, eu não é que eu esteja querendo gerar essa visão, né, tão simplística de: "Ah, resolveu", mas tratou uma osteoporose que estava ali numa dificuldade muito grande. Claro, tinha nutrição com Paula, tinha atividade física, né, tinha vários fatores também metabólicos que ela conseguiu Suplementação. corrigir. Suplementação, importante, né. Mas tem lá, Hidrogênio. tem uma densitometria com e tem uma densitometria sem, você tá entendendo? Então, Maravilha. você veja, foi uma paciente que super se dedicou. E aí vem, como eu sempre digo, né, o mindset para querer mudar, para querer fazer diferente, para buscar realmente as ferramentas que vão ser necessárias a ela. E para esse aspecto, essa ajudou, sabe. Então, a gente vai meio que assim, a sensação que eu digo a você é que a gente é como um detetive, sabe, Paula? No nosso entendimento do paciente. E ao mesmo tempo que é detetive, a gente ainda fica, poxa, aí precisa ter muita sensibilidade, porque a gente tem que saber ali direcionar o que é que vai ser melhor para ele. Porque não são investimentos baratos, Isso. né? Muitas vezes, né. Exatamente, muitas vezes não são tão baratos. Então,
queria muito que o canabidiol já tivesse já um preço mais acessível, você tá entendendo? Uhum. Para muitos. Se Deus quiser, um Sim. dia vai ser, né? De boa qualidade, porque às vezes a gente também sabe que tem no mercado muita coisa, né? Assim, mas então você tem que saber escolher ali o que é que vai fazer diferença para ele, né? Em que Exato. fase ele tá, qual vai ser o ponto que ele vai conseguir se Em que otimizar, momento em que utiliza, momento porque utiliza, tu o retira público que o chega muito hoje no meu consultório acaba sendo pacientes com queixas gastrointestinais, é uma parte uhum. muito forte. Então, assim, e que de fundo tá ligado a esse sistema simpático ativado. Sim, Então, é sim. uma aula que eu tenho que dar assim na consulta de que é sistema parasimpático, que é o simpático. Como é que você tá? E quando você fala e descreve para ele se Se identifica. identifica na Ele hora. fala, meu Deus, mas eu tô assim mesmo. E é isso, é isso, é isso. E como é que sai disso? Eu digo, pronto, agora vamos tentar entender os recursos que a gente tem aqui para que você comece o seu movimento de mudança nesses aspectos, porque foi Exato. algo construído, né? A gente sabe que a sociedade hoje vai intensificando suas autodemandas, cobranças e tudo mais, e isso vem até de coisas aí, né? Até mais atrás, vem no aspecto ancestral, se a gente for olhar essa Sim. mentalidade e esses aspectos, eles são geracionais, né? De gerações em gerações que vão passando e se potencializando. Então, Eu tenho um paciente que eu quero até indicar para você, que eu atendi agora essa semana. Ela vinha com 7 evacuações ao dia, né, já tinha rodado já tinha feito todos os exames, uhum, todos, rodado bastante, e aí, no mês passado solicitei o teste do hidrogênio inspirado, certo. deu Sim, positivo para SIBO, e aí ela fez o tratamento com tá. rifaximin. Ficou super bem durante o tratamento. E Sim, ela tem um perfil mais ansioso. sim, E aí, quando foi acabando a rifaximina, quando acabou, ela disse que acabou a evacuação, sim, regularizou. regularizou. Quando acabou a rifaximina, Algum no evento, né? outro dia ela disse: eu tinha uma viagem para fazer, e aí eu não queria ir para essa viagem. E eu não soube dizer não. Olha só. 6 evacuações ao dia, E aí diarreia voltou tudo. líquida. Eu disse: poxa, mas Uma construção, né? poderia, né? A gente teria encontrado a causa. Ela Exato. tá com inclusive o Copromax para fazer, Sim, sim, mas sim. e aí ela disse, aí eu dei uma melhorada tal quando tive outro estresse e assim cronificou de novo. Eu disse, poxa, então essa é uma paciente candidata para Sim, de repente alguns desses ela já faz recursos, com terapia certeza. tal, usa medicamento, mas eu acho que tem algo Tem a que mais aí que construir juntinho. precise, Tem. né, Tem. E fazer daí, essa para neuromodulação. essa permeabilidade, só para entender como é que chega, né? Chega muito esse gasto, essa permeabilidade intestinal alterada desse jeito é um gatilho para uma doença autoimune. É assim, vai entrando um passo a passo de cada vez. Então, Isso, é complexo, Paulinha, mas tem que chegar, tem que isso, dar esse apoio, você tá isso. entendendo? Ah, mas é intolerância alimentar. Você vê, saiu um estudo recentemente mostrando que, olha que interessante, quem postou, inclusive, foi, eu tinha visto o estudo, mas vi que ele fez um post, que ele tá super engajado nessa visão também mental, que é Pedro, né, que é um Sim, médico muito querido neuro. também de São Paulo, não, nem é neuro, Não? é aquele outro, Ah, sei. eu esqueci o sobrenome dele, mas também é bem dessa visão, bem aberta a tudo isso. E aí ele falando no estudo de que foi um estudo, 2 públicos, né, um paciente que tinha intolerância alimentar e que sabia que estava comendo a comida que estava sendo intolerante, né, vamos dizer assim, e desencadeou algumas reações, e o paciente que também tinha intolerância alimentar, mas que não sabia que estava comendo a comida que ele era intolerante, e não repercutiu. Então, olha como a mente, O efeito o efeito placebo, placebo. para ver isso. Então, olha como a mente ela consegue ser realmente né, ponto importante a ser cuidado, porque às vezes é você estar naquela preocupação sobre o alimento, né, sobre enfim, e aí vem os outros estresses associados que fazem essa desregulação acontecer. Então, sempre tem de fundo E um a base aqui. diagnóstico, ele é muito marcante, porque de Sim, repente você pode ali mudar a trajetória de uma pessoa, claro. porque ela vai pensar: "Ah, eu tenho Entender. isso Eu vou trabalhar com essas e outras sou", formas. "eu tenho Muito. isso e sou assim para sempre", Não, né. E a enfim, carimba, né, pá. Alguém é, colhe quando um profissional fazer uma dica, né, a dica muitas vezes, é claro que é com cautela e com cuidado, mas
nunca receba muitas vezes esses carimbos, né, não marquem seu corpo muitas vezes com isso, achando que isso não é incurável, não estou dizendo em certos contextos de doença, mas sempre trabalhe de maneira de que o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso transformar isso, né, essa minha saúde, o que é que ela, né, a remissão, o que a gente não está aqui no mundo para talvez, né, viver assim a própria cura, ela talvez não seja nem para essa realidade, você está entendendo? Mas sim o meu equilíbrio. Se eu pensar em equilíbrio, eu vou conseguir ter mais harmonia. Harmonia comigo, harmonia com o meu ambiente, você tá entendendo? Harmonia com minha saúde. Harmonia é harmonia, porque não vai ter o certo ou errado. Não vai ter, né? Claro que Exato, o preto e o o branco, preto e né, tem uma camadinha branco. ali de cinza nesse meio. Acho que, assim, a gente tem humildade na vida para entender que até essas verdades tão técnicas e científicas que a gente tem, elas têm ali suas polaridades, vivemos num mundo polar, né, tem sempre o Exato, bom ou o ruim, tudo é um pouco dos 2, então, exato, ter um pouco desse entendimento é necessário, porque também não vai ser aquele alimento que eu vou comer e ele vai acabar com a minha saúde, como também não vai ser a exclusão total de tudo que vai me trazer toda a saúde. Não é assim, a exato. gente sabe que não é assim. Tentar chegar, evitar o máximo, né, reduzir o máximo esses fatores e sim, eventualmente ter algum momento que você possa ali, né, desfrutar, claro, com equilíbrio. De novo, é sempre Sim, isso, entendeu? sim, Vai trazer maior ajuste à sua vida, à sua saúde. E exato. aí, Paula, estamos já Estamos finalizando. finalizando. A gente poderia passar aqui mais um dia, com Meu Deus, foi certeza, ligeiro. A nessa sensação que eu tenho é conversa. que eu falei pouquíssimo de cada um, mas é isso, né? Mas Essa é dá para dar essa pincelada, de repente a gente pode fazer outros, que trazer fico Alisson também, feliz. né, Ai, para ele vai falar ficar sobre feliz. oncologia. É. Aline, eu gostaria de Ai, agradecer obrigada também. sua participação, eu acho que foi muito, eh, de muito conhecimento, né, para que a gente consiga inclusive trilhar novos caminhos, para que a gente consiga escolher que abordagem, quais são, de repente alguma pessoa pode dizer: "Poxa, eu acho que a terapia neural nesse ponto faz sentido para mim, o Sim, canabidiol talvez eu precise estudar e conhecer mais". Às vezes sim, a pessoa não precisa naquele momento ali da consulta fazer alguma escolha naquele momento, mas ela pode procurar, ela sim, pode conhecer, né. claro. E é interessante, porque eu peço para o meu paciente estude sobre isso. Eu nunca determino um tratamento para ele, que ele não às vezes abro junto com ele ali na própria consulta, a apresentação, que tem algum clareza para fazer sentido. Faz sentido para você isso daqui? Vai lhe ajudar? A gente tem que ter a humildade que a gente não está para determinar nada para o outro, sabe, Paula? É Isso. eles que têm que estar ali vendo ferramentas que podem agregar. Claro, eu tenho conhecimento, eu tenho estratégias que vão estar ali, recursos, mas é uma afinidade. E se for algo imposto ou assim, não faz sentido, não Faz é bom. sentido. É, não é dessa maneira. Mas que Ai, bom e que bom, obrigada por fiquei ter muito vindo, feliz. gratidão. Eu tenho essas dificuldades, às vezes, de estar muito nas Nas redes, redes. né, sociais, mas eu adoro falar, você sabe disso. Toda vez que você me É. convida, passo de 1 hora. Teve esse seu evento maravilhoso, né, do Shape On, que foi muito bom. Fazer parabenização aqui mais uma vez, porque vi transformações ali fortes Legais, de né. mulheres, Isso, foi muito bom. Que e mudam não só a composição que muda. corporal, mas Não, muda a mente, muda o estilo de vida, né, entende, realmente né, os caminhos que vão trilhar para um novo estilo de vida. isso, E é isso. isso. E Muito bom. assim, saber que a gente tá sempre, graças a Deus, assim, em sintonia até nas cores, Nas né, em sintonia também na forma de olhar para os pacientes. Isso. Então é muito bonito, parabéns, que esse projeto traga mais e mais convidados especiais aqui para você poder informar, seu público e trazer isso para saúde, para as pessoas entenderem outras formas, viu. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, gratidão por você que assistiu até aqui o nosso NutriConsciência de hoje com a doutora Aline. E se fez sentido para você, compartilha com alguém que você imagina que pode se beneficiar desse episódio.